Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. Dando prosseguimento, vamos então para a integral número... Essa é a número 17. Essa é a número 17, é realizada durante a última aula, durante a aula imediatamente anterior. Vamos então agora... Antes de iniciar, vamos fazer a seguinte observação. Nós sabemos que a derivada em relação a x aplicada sobre o logaritmo de x na base a, nós demonstramos isso em detalhes, é 1 dividido por x logaritmo do número de Euler na base a. Ótimo. Quando a é igual ao número de Euler, então a derivada em relação a x aplicada sobre o logaritmo de x na base, que é o número de Euler, é efetivamente a derivada em relação a x aplicada sobre o logaritmo natural de x. Pois nesse caso, logaritmo de x na base a é logaritmo de x cuja base é o número de Euler, que é igual ao logaritmo natural ou neperiano de x. Apenas essa observação. E nós temos como resultado 1 dividido por x logaritmo do número de Euler na base, cujo número é o número de Euler, esse logaritmo é igual a 1, então o resultado é 1 dividido por x para a derivada de logaritmo natural de x em relação a x. Derivada em relação a x aplicada sobre o logaritmo natural de x. Muito bem, então agora vamos verificar a integral número 18, integral fundamental, a saber, integral do infinitésimo de x multiplicado por a elevado a 2 menos x elevado a 2 elevado a expoente menos 1 sobre 2. Isso é igual ao arco seno de x dividido por a mais uma constante k, que é uma constante numérica com k pertencendo ao espaço contínuo dos reais. Nós devemos então, primeiramente, recordar com base em aulas anteriores, nas quais nós realizamos detalhada e minuciosa escrutínio e demonstração dessas expressões, em que nós mostramos que a derivada em relação a x aplicada sobre o arco seno de f de x, isso é igual. Nós mostramos em detalhes que isso é 1 dividido por 1 menos f de x elevado a expoente 2, imerso em uma raiz de índice 2, ou seja, um expoente 1, simplesmente um expoente 1 sobre 2, multiplicado pela derivada de f de x em relação a x. Nós sabemos sobre essa propriedade e essa mesma propriedade será aqui devidamente aplicada. Então, nesse caso, vamos calcular, aplicar o operador derivada em relação a x sobre o arco seno de x dividido por a. Então, o arco seno de x dividido por a aqui nós temos que derivada em relação a x, teste de validade, teste de verificação aplicado sobre arco seno de x dividido por a mais k. Isso é derivada em relação a x aplicado sobre arco seno de x dividido por a mais derivada aplicada sobre k, derivada em relação a x. Derivada de constante numérica é igual a zero.
Então nós temos derivada em relação a x aplicado sobre arco seno de x dividido por a. De modo que, se nós considerarmos que f de x é igual a x dividido por a, onde a é uma constante numérica, e a é diferente de zero, a pertence ao espaço contínuo dos reais, então nós podemos escrever esse resultado como 1 dividido por 1 menos x dividido por a elevado a expoente 2, submetido ao expoente 1 sobre 2, multiplicado pela derivada em relação a x, aplicada sobre x dividido por a. Então isso é necessariamente 1 menos x elevado a 2 dividido por a elevado a 2 expoente menos 1 sobre 2, multiplicado por 1 dividido por a, derivada em relação a x, de x sobre x, pois toda constante multiplicativa ou constante numérica que esteja multiplicando ou dividindo pode ser, sem qualquer perda de generalidade, retirada da aplicação do operador de derivada e do operador de integral. Então aqui nós temos 1 menos x elevado a 2 dividido por a elevado a 2 elevado a expoente menos 1 sobre 2. Aqui nós temos 1 dividido por a e derivada de x em relação a x é igual a 1. Então, como resultado, nós temos a elevado a 2 menos x elevado a 2 dividido por a elevado a 2 expoente menos 1 sobre 2 multiplicado por 1 dividido por a, ou seja, isso é a elevado a 2 menos x elevado a 2 elevado a expoente menos 1 sobre 2, aqui a elevado a 2 elevado a menos 1 sobre 2 e aqui 1 dividido por a. Então isso é a elevado a 2 menos x elevado a 2 elevado, todo esse termo elevado a menos 1 sobre 2. E aqui, por quanto admitamos e consideremos as propriedades de radiciação e potenciação, nós temos a elevado a 2 multiplicado por menos 1 sobre 2 e aqui a. Então, ocupando o espaço, aqui nós temos realocando a elevado a 2 menos x elevado a 2 elevado, todo esse termo elevado a menos 1 sobre 2. Aqui nós temos a menos 2 vezes 1, 2 multiplicado por menos 1 sobre 2 é menos 1, multiplicado por a, isso é a elevado a 2 menos x elevado a 2, expoente menos 1 sobre 2, a elevado a 0, que é igual a 1, por sua vez, a elevado a 2 menos x elevado a 2 menos 1 sobre 2 é o resultado da derivada. Então essa é efetivamente a função que está submetida ao processo de integração, de modo que essa integral de infinitésimo de x multiplicado por a elevado a 2 menos x elevado a 2, todo esse termo elevado a expoente menos 1 sobre 2 é rigorosamente arco seno de x dividido por a mais uma constante numérica que pertence ao espaço contínuo dos reais. Muito bem, agradecemos a atenção de todos nós e em breve estaremos retomando essa discussão, a discussão de teste de verificação sobre resultados de integrais, sobre tabelas de integrais. Muito obrigado a todos.